ouvido ali, com os irmãos do Alvorada. Estamos ali estudando o Evangelho de João. Então já vimos um pouco do propósito desse Evangelho, o objetivo que João teve, ou melhor, Deus teve ao inspirar João para nos escrever esse Evangelho, para que creares, capítulo 20, versículo 30 e 31, está bem claro lá, para que creares, ou seja, para fortalecimento da fé, na verdade, daqueles que já tinham crido. É o Evangelho, que nós já vimos um pouco sobre isso, é um dos últimos, é o último, foi bem mais tardio, aproximadamente aí anos 70, 80, ou mais, alguns até colocam, né? Então é para fortalecer a fé da igreja, no período em que já começaram a surgir muitos grupos, com muitas heresias. Então nós falamos um pouco sobre isso no início, no nosso primeiro estudo do livro. Então essa é uma grande finalidade, como diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12, Tente cuidado para que não haja em vocês um coração incrédulo, que o afaste do Deus vivo. Então, essa é a finalidade de termos este Evangelho, para que criares, fortalecer a fé em Cristo Jesus. Agora eu vou apenas fazer um pequeno resumo do que nós estudamos até agora, para que os irmãos, a partir de hoje, possam pegar aí a carona naquilo que estamos estudando. A finalidade também de João é mostrar claramente a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele é vindo dos céus, ou seja, Ele é a única testemunha eficaz, Ele é a única testemunha verdadeira em que devemos ouvir e crer. E por isso João, já no capítulo 1 que nós estudamos, ele apresenta os títulos sobre Jesus Cristo. Nesses títulos já fica bem claro quem Ele é, o que Ele veio fazer aqui, qual o seu propósito da sua vinda. Para desafiar aí os queridos do Alvorada, nós estudamos naquela aula sobre os 7 títulos, que no capítulo 1 de João nos apresenta sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele nos apresenta que Ele é o quê? 7 títulos. Cordeiro de Deus, Os sacerdotes, as pessoas levavam um cordeiro, apresentavam, mas esse vem de Deus, é o próprio Deus entregando um cordeiro. Nós explicamos sobre isso. Mais outro título, quem lembra? Luz, Ele é a luz do mundo. É aquele que revela ao homem quem o homem é e quem Deus é. Nós falamos também sobre isso. Outro título? O Verbo. Ele é a palavra. Ele, é a mesma palavra, Ele que estava no início de todas as coisas. É através da palavra, que é a própria pessoa de Cristo Jesus, nos revela quem é Deus. Ou seja, através da pessoa de Cristo Jesus, assim como a palavra exterioriza os nossos pensamentos que estão ocultos, o nosso próximo não sabe o que estamos pensando, as palavras então exteriorizam. Então o Senhor Jesus, Ele é essa palavra. É Ele que nos traz a verdade de Deus. Estudamos também sobre isso. Mas o que? O Verbo, a luz, o Cordeiro de Deus, o Messias, o ungido, aquele que era esperado por Israel. O outro? Filho de Deus. Filho de Deus, bem claro, também estudamos sobre isso. Mais 2 então que faltam? Eterno. Não, o Rei. Davi. O Rei de Israel, também falamos sobre isso, e o Filho do Homem, são os 7 títulos que nós estudamos no capítulo 1. Então no capítulo 1 já está condensado tudo aquilo que João vai dizer, e no decorrer do livro então ele vai dar as evidências para comprovar aqui essas afirmações que ele fez no capítulo 1 sobre a pessoa de Cristo Jesus, o Filho do Homem, ou seja, Ele é aquele que virá, o Filho do Homem. Se Ele vem com poder e glória como Filho do Homem, porque Ele já veio antes. Nós falamos muito sobre isso também. No capítulo 2 nós estudamos então João apresentando logo o início do seu ministério, ele já manifestando a sua glória, fazendo sinais, que é a transformação da água em vinho, onde estava acabando ali a alegria, o Senhor então a faz continuar ali para aquelas pessoas. Ele mostrou a sua glória. João deixa bem claro que ali, nesse episódio, o Senhor já inicia manifestando a
a sua glória como Filho de Deus. Depois, no capítulo 2, estudamos sobre o seu zelo na casa de Deus, tudo aquilo que ele fez, estudamos sobre isso. E depois a sua onisciência, onde ele então revela claramente que ele sonda e conhece os corações de todo ser humano. Estudamos isso no capítulo 2. Na semana passada, então, foi onde entramos no capítulo 3, e onde o Senhor Jesus, então, tem um diálogo com Nicodemos, um mestre aqui da lei, e nesse diálogo o Senhor, então, mostra a esse homem a necessidade de haver um novo nascimento. Então, nesse assunto, Jesus convida Nicodemos, nós estudamos isso na semana passada, a crer em seu testemunho, a crer no testemunho que Jesus dá sobre essa necessidade que o homem tem de haver um novo nascimento, ou seja, um nascimento do alto. É necessário. E é interessante então que Nicodemos, que está bem impressionado com os milagres, os prodígios e tudo que o Senhor fez, é diferente de outros judeus que sempre estão buscando cada vez mais sinais, cada vez mais prodígios. Parece que Nicodemos, nós vimos um pouco sobre isso, para ele basta, o que ele já viu é suficiente. Então ele quer saber e conhecer melhor quem é essa pessoa que está fazendo esses milagres. E isso também destaca um dos propósitos do livro, do Evangelho de João, que nós falamos também. Ele é o que traz menos relatos, se me falha a memória, de milagres, e ele traz muito discurso, ou seja, 6 ou 7 milagres que ele apresenta é seguido de um longo discurso, de um longo ensinamento. Ou seja, para João, mais importante do que os milagres é o que ele sinaliza. E Nicodemos aparece logo no início do livro, destacando isso. Ele está mais interessado em saber quem é essa pessoa, ele não está tão impressionado, faz mais um milagre. Ele quer saber quem é Jesus. E nisso ele nos abençoa muito, nesse seu questionamento de quem é Jesus. Porque aquilo que Jesus vai explicar a ele sobre a necessidade de haver um novo nascimento, o Senhor Jesus então convida Nicodemos a crer no que ele vai falar, no testemunho de Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai usar aqui 4 ilustrações para falar sobre esta obra, sobre essa necessidade, sobre esse novo nascimento. E com isso ele deixa claro que muito desse processo do novo nascimento, se não tudo, foge da nossa compreensão. Então eu preciso crer no que o Senhor Jesus está falando. Então nós estudamos um pouco sobre isso, quais são as 4 ilustrações que o Senhor Jesus apresenta a Nicodemos para provar que é necessário haver um novo nascimento no homem. Ele usa uma ilustração que é o próprio nascimento. Ele fala sobre isso, o nascimento, o novo nascimento que vem do alto. E por isso o Senhor então explica a ele, isso aí provém de Deus, é Deus que vai efetuar na pessoa, é efetuado por Deus, é um nascer espiritual, e ele explica a Nicodemos, a partir da palavra, o seu posicionamento, aquilo que como você vai se posicionar ao que a palavra de Deus diz. Então, se você deposita a sua fé nesse testemunho, Deus promete que vai fazer em você esse novo nascimento, um nascimento que vem do alto. Ele explica o nascimento espiritual. Aí a segunda ilustração que ele usa é para explicar, na verdade, como que os detalhes desse processo fogem à nossa compreensão. E aí nós estudamos um pouco sobre isso, que é a ilustração que ele faz com o vento. O vento nós não vemos. Então muita coisa desse processo do novo nascimento, lembra até que eu fiz não é que eu criei em Cristo, não aconteceu alguma coisa que eu fiquei assim, eu fiquei magnífico, coisa assim, não há nada que nos revele o processo em si. Então ele usa a ilustração do vento, ou seja, assim como o vento não pode ser visto, mas o que nós podemos ver? Os efeitos do vento, o impacto, aquilo que o vento ocasiona. Então o Senhor está falando, olha, creia, eu vou fazer você nascer novamente, e você e todos vão ver o impacto que vai ter na sua vida, a mudança. Agora a sua similaridade com aquele que te criou agora.
Agora você tem pensamentos espirituais. Haverá uma mudança, haverá um impacto. Não vamos ver o processo em si, mas creia no que eu estou dizendo. Creia e você vai ver os efeitos disso tudo. Depois a penúltima ilustração que ele usa no capítulo 3, que nós estudamos já. Eu estou passando rápido, mas já estudamos isso, né? A serpente, ou seja, um convite ali, ou melhor, o Senhor então diz que, embora não saibamos muitos detalhes sobre o processo em si, uma coisa está determinada por Deus. Para efetivar esse processo na vida de qualquer pessoa é necessário o quê? Crer, necessário a fé. E aí ele usa para Nicodemos uma ilustração do Velho Testamento que para Nicodemos é muito conhecido e tem muito significado. O momento onde lá no Velho Testamento, quando o povo então foi picado pela serpente por causa da sua desobediência, Deus em sua misericórdia manda colocar uma haste, uma serpente, e todos aqueles que olhassem para aquela serpente seriam curados das suas feridas. Então a serpente no deserto tinha condição, não ela em si, o objeto em si, mas aqueles que depositassem a sua fé iriam ter a sua vida física, sua saúde física restaurada. Era o máximo que iria acontecer com eles ali. Mas o que acionaria aquela cura? A fé. Estava determinado por Deus, eu vou curar, mas vocês têm que crer. E aqueles que creram então foram curados. Então ele usa essa ilustração para falar a mesma coisa, sobre o processo do novo nascimento, que nasce do alto, essa vida espiritual. Aí ele fala, assim como a serpente foi levantada, o Filho, o Cristo, será também levantado na cruz. E aqueles então que creem nesta obra, não serão curados fisicamente, mas receberão uma vida espiritual. Então ele fala sobre isso. E por fim, a última ilustração que nós estudamos quarta-feira passada é luzes e trevas. Com essa ilustração o Senhor explica claramente porque os homens rejeitam a Jesus. Não é uma questão intelectual, mas é uma questão de querer, de vontade. O homem deseja e quer continuar na sua vida de pecado. Ele não quer a luz, mas aqueles que aceitam esta luz refletindo neles, descobrirá que vida de verdade tem em Cristo Jesus. E aquilo que eles querem viver no escuro, longe de Cristo, na verdade, não é vida. Então é um pequeno resumo até onde nós chegamos aí no nosso estudo. Então hoje, a partir do capítulo 3, versículo 22, vamos ver, o tema de hoje é Jesus é a verdadeira testemunha. Jesus é a verdadeira testemunha. É Jesus que devemos ouvir, obedecer e seguir. Somente Ele. É Jesus que deve ser adorado, exaltado, glorificado. Somente Ele, somente Jesus. Nesses versículos, então, no estudo de hoje, vamos ver a importância de conhecer melhor o Senhor Jesus. É muito importante conhecer melhor o Senhor Jesus, porque quanto mais conhecemos a pessoa de Cristo Jesus, conhecemos sobre Jesus Cristo, melhor entenderemos a nós mesmos e o que estamos fazendo aqui. Isso é muito útil, conhecer mais sobre o Senhor Jesus Cristo. E aqui apresenta um episódio muito interessante com os discípulos de João Batista e um certo judeu. E desse episódio traz um grande ensinamento para nós sobre a importância de realmente conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo, saber quem Ele é, saber de onde Ele veio, saber o que Ele veio fazer aqui, e assim conhecer melhor o que Ele espera de nós, quem somos nós nessa história toda. João Batista sabia muito bem o que ele incumbia a realizar. Voltando aí atrás, alguém lê para mim o capítulo 1, versículo 33. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem virás descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista sabia muito bem quem o designou foi Deus. Ele sabia muito bem para que o designou, para proclamar a vinda do Cristo e preparar as pessoas para receber o Cristo. O chamou para fazer esse batismo, convidar as pessoas
batismo do arrependimento, para a instauração, então, do reino. Ele sabia muito bem quem o designou. Foi Deus que me chamou para isso, ponto. E eu sei muito bem o que cabe a mim fazer. Ele também deixou bem claro o que eu deveria fazer. Ele me designou para batizar. E também, diante disso, ele sabia muito bem o que caberia a ele fazer. Direcionar as pessoas para Cristo. Ele fez isso muito bem. Olha o versículo 35 e 36. Seus discípulos, né? Alguém lê, por favor. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E o 37, os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, deixam João Batista e vão seguir a Jesus. Ele está cumprindo exatamente aquilo que Deus o designou. Ele não se acomoda, ou agora quer curtir a ideia de ter seguidores para si. Pessoas que estariam servindo ou ajudando, mas ele direciona essas pessoas a Cristo Jesus. Então, no capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 22, cada um lê um versículo até o versículo 26. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e o judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando. Todos vão até ele. Como é importante conhecer melhor o Senhor Jesus e automaticamente assim conhecermos melhor o que Ele espera de nós, quem somos nós nessa história toda. Nós não podemos controlar o que as pessoas pensam ou até mesmo falam de nós. Nós não temos controle sobre a mente, sobre o coração da outra pessoa. Eu não posso controlar o que as pessoas vão pensar, mas eu posso, ou melhor, podemos controlar o que esses pensamentos podem causar em nós. Eu não posso controlar o que vocês vão pensar de mim, mas eu posso me resguardar, eu posso me cuidar, eu posso controlar o que esses pensamentos podem causar em nós. Por exemplo, é interessante vermos muitos casos quando 2 pregadores conhecidos estão realizando obras parecidas. Interessante que os 2 pregadores não tem problema nenhum entre eles, mas de repente começa a ter problema entre eles. Aí quando você vai apertar e vai investigar bem, você descobre que na verdade o problema foi atiçado por quem? Os 2 pregadores não tem problema um com o outro. Os 2 até se apoiam. Mas o que normalmente acontece? Os ouvintes, os seguidores, começam a fazer as comparações. Começam a fazer comparações, aí começa a ter competições entre os seguidores. E isso pode passar para os pregadores. No Velho Testamento isso aconteceu, não aconteceu com Moisés? Não houve um problema desse lá com Moisés? E foi destrutivo. No Novo Testamento nós temos o caso lá na primeira carta de Coríntios, onde os seguidores começaram a levantar essa questão, esse grande problema. Mas, graças a Deus, nós vemos que os líderes, no caso Paulo, ele se levanta e se posiciona, ou seja, ele não permitiu que esses pensamentos alcançassem lugar no seu coração. Paulo, eu creio também que tanto Pedro como Apolo, eles não permitiram que isso chegasse ao seu coração.
Agora, o interessante é que no texto aqui, isso é um alerta para nós, muito cuidado com aquelas conversas despretensiosas, né, e até com um ar de espiritualidade. Né, muito cuidado, temos que estar atentos aonde que essas conversas vão nos levar. Porque aqui no versículo 25, a conversa é entre esses discípulos de João e esse certo judeu, alguns pensam ser o próprio Nicodemos, né? Era sobre um assunto doutrinário, um assunto espiritual ou não era? Não era sobre a purificação, um assunto importante para os judeus, era um cerimonial, onde todos aqueles que fossem efetuar algum serviço para Deus precisariam passar por um cerimonial de purificação. Agora, da onde que esta conversa, né, de repente surge algo para mexer com o coração de João Batista, né, fazendo comparação. Então, o que eu aprendi hoje, meditando nessa passagem para passar para os irmãos, muito cuidado para não atrapalhar quem está servindo, quem está trabalhando. João Batista estava em plena atividade, diz o texto que nós lemos, que ele estava lá em Enom, né, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. O homem estava trabalhando e ele tinha um prazo para o seu trabalho. Diz o texto que ele ainda não tinha sido encarcerado. Nós sabemos, pela sequência dos relatos dos evangelhos, que o seu ministério não foi muito longe. Ele tinha pouco tempo, ele foi encarcerado e logo depois ele foi morto. Então encontramos ele trabalhando. E em meio ao seu trabalho, os seus discípulos, seus seguidores, que estariam ali para crescer com ele, vem e fala com ele, olha, versículo 6, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Parece algo assim, inofensivo, né, essa colocação deles, mas pela resposta que João Batista dá a esse questionamento dos seus discípulos, nós sabemos que havia muito perigo nesse questionamento que os seus discípulos trouxeram para João Batista. Então ele fala, as pessoas estão indo a ele, mas qual é o problema nisso? Vocês estão me trazendo boa notícia, porque eu sei muito bem quem é ele. Quando eu estava batizando, inclusive, ele apareceu e houve uma confirmação dos céus para deixar bem claro para mim que ele era o Filho de Deus. Então, qual é o problema nisso? E se as pessoas estão indo até ele, então, na verdade, se vocês estão pensando que eu estou incomodado com o ministério dele, o fato de vocês me trazerem essa informação que pessoas estão indo a ele, vocês, na verdade, porque eu conheço bem ele e sei muito bem o que me foi pedido, na verdade, João diz para eles o seguinte, muito bom, eu estou muito feliz que pessoas estão indo a ele, ou seja, o meu ministério está tendo êxito, porque é para isso mesmo que eu vim, para direcionar as pessoas para ele. Então, no versículo 27, ele começa então respondendo, trazendo assim a sua convicção. Ele sabia muito bem que era Jesus. Jesus é a verdadeira testemunha. Na medida que o João Batista conhecia o Senhor Jesus e sabia muito bem quem ele era, ele não iria se incomodar com aquilo que está incomodando os seus discípulos. No versículo 27 ele diz, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ou seja, João Batista ele não pode controlar o pensamento desses seus discípulos, mas ele vai mostrar para a gente como é bom e como nós podemos controlar que esses pensamentos não venham alcançar e destruir a minha paz e o meu ministério. Quando João Batista então responde, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, é muito significativa essa resposta dele. Podemos pensar aqui em dois aspectos dessa resposta dele. Ele poderia estar pensando em si mesmo, porque ele anteriormente, nós lemos no capítulo 1, versículo 31, né? 33, né? Que ele sabia muito bem de quem ele recebeu
o ministério que ele estava realizando, então ele fala no versículo 7, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ou seja, eu estou muito contente com a parte que me cabe, porque o que me coube realizar veio dos céus. O dom, tudo, o ministério que eu estou realizando foi Deus que me deu, e eu estou muito contente. Também podemos pensar que João Batista está se referindo ao próprio Senhor Jesus. Por que eu vou ter inveja dele? Por que eu vou ficar incomodado com o ministério dele? Se o que ele está fazendo, e ele vai mostrar na sequência aqui do texto, ele está fazendo exatamente aquilo que ele recebeu do Pai para fazer. Ou seja, João, então, por conhecer bem quem é o Senhor Jesus, ele não permite que a inveja ou a competição entre em seu coração. Ele sabia muito bem quem era Jesus. Irmãos, quando nós nos incomodamos com alguém que está servindo ao Senhor, temos que ter muito cuidado. A resposta de João, ele nos alerta sobre isso. Por quê? João disse que sobre esse ministério, tanto dele como do Senhor Jesus Cristo, quem deu? Vem de quem? Vem dos céus, vem do Pai. Então, quando eu começo a ter problema ao ver o meu irmão exercendo um ministério que não me coube realizar, com quem que na verdade eu estou irritado? Com quem que na verdade eu estou insatisfeito? Com Deus. Porque foi Deus, o que ele está fazendo não é dele. O dom que ele tem, nós sabemos quem dá os dons espirituais, é Deus. Então temos que ter muito cuidado com isso. Devemos, na verdade, nos alegrar quando vemos o irmão que tem um dom diferente do que eu tenho, realizando a obra do Senhor. E devemos guardar o nosso coração para não cairmos nessa cilada que talvez foi montada aqui para que João caísse. Mas para se proteger de ciladas como essa, precisamos conhecer bem quem é o Senhor Jesus Cristo. Então ele declara aqui a sua convicção, versículo 28, vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então, eu nunca disse para vocês que eu seria ele, eu nunca disse para vocês que eu estou competindo com ele, nada disso eu disse. E aí ele traz uma ilustração que também é muito significativa para o israelita, o versículo 29, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Então ele fala, eu sou apenas o amigo do noivo. Acho que, se eu não me engano, o Peço está dando aí o Oséias, e nós sabemos aí, acho que a última que eu participei, acho que ele até mencionou sobre isso, que esse assunto de noiva é muito significativo tanto para Israel quanto para a igreja. Israel é a noiva de quem? Estamos estudando aí? Deus. De Deus, de Jeová. E a igreja? De Cristo. Essa questão, esse ensino da igreja como noiva de Cristo ainda não ou não se aplica aqui nesse momento, nessa história. João traz essa ilustração para falar que agora o noivo está aqui e não tem problema nenhum as pessoas estarem agora seguindo o Senhor Jesus Cristo. Não tem problema nenhum nisso. Ele mesmo direcionou os seus discípulos assim a fazer. Então o aspecto aqui de Jesus Cristo como o noivo, João traz essa ilustração bem conhecida para Israel e ainda será melhor revelada para a igreja, mas aqui nesse momento tem somente esse aspecto mesmo, de que não tem problema nenhum os seguidores, os discípulos de João Batista seguir ele, porque é ele que é o noivo. Eu sou só o amigo, e seria assim, totalmente incoerente eu querer agora ficar com aqueles para quem o noivo veio, no caso, os discípulos do Senhor, os discípulos de João. Então Jesus é a verdadeira
testemunha, única testemunha. Seguindo no versículo 30, então fala assim: convém que ele cresça, então que eu diminua. Já que ele é o noivo, já que tudo foi programado para que ele tenha os seguidores, eu agora me recolho a minha pequenez. Me recolho alegre, porque vocês acabaram de trazer uma informação muito importante para mim. O meu ministério está bombando, está bem sucedido. Pessoas estão seguindo ele, ou seja, eu estou cumprindo muito bem o meu papel. Muito bem. Versículo 31, lembrando aí que a resposta de João Batista começou no versículo 27, ele então continua trazendo algumas revelações importantes aqui sobre a pessoa de Cristo Jesus. E assim também vai ficar mais claro por que ele não se incomodou, porque ele sabia muito bem quem era Jesus. Jesus está acima de todos. Ele é a verdadeira testemunha. Eu testemunho dele, mas a verdadeira testemunha é o Senhor Jesus Cristo. Ele está acima de todos, ele apresenta a verdade sobre Deus. Então João era a testemunha apontando para a luz que veio ao mundo. Jesus é a testemunha verdadeira e eficaz. Ele vai mostrar aqui vários motivos. E assim ele vai também trazer para os seus discípulos para também se assentar no seu devido lugar. Pare com essa ideia de tentar levantar em mim alguma competitividade ou algum sentimento de inveja para com o Senhor. Agora eu vou apresentar a vocês quem ele é, quem de fato ele é e por que que eu não estou incomodado com essa informação que vocês estão me trazendo. Sabe quem ele é? Olha o versículo 31. Alguém lê, por favor. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Então Jesus é testemunha verdadeira e eficaz, e aí João vai dar alguns motivos, vários motivos. O primeiro motivo, que está no versículo 31, por que ele é testemunha verdadeira sobre Deus? Porque ele veio da onde? Do céu. Ele veio do céu. Agora, desse mesmo, João poderia fazer qual afirmação? Ou de qualquer um outro. Veio da onde? João Batista veio da onde? Da terra. Ele é fruto da união de Isabel com Zacarias. Então ele veio somente da terra. Agora, o Senhor Jesus não. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele veio dos céus. Então, João, ele não dizia ser do céu, só Jesus veio do céu. Logo, Jesus está acima de todos. Logo, não tem problema nenhum pessoas estarem seguindo ele. É ele mesmo que tem que seguir, não sou eu. Eu estou direcionando as pessoas para seguir a ele. Ele representa o Pai. E aí ele fala que rejeitar Jesus Cristo é o mesmo que rejeitar o Pai. Então, eu estou muito bem onde estou exercendo o meu ministério. Outro motivo por que não tem problema para os seus discípulos, não tem problema Jesus fazer o que está fazendo, isso não traz nenhum prejuízo ao meu ministério, versículo 32 e 33. E dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Ou seja, o seu testemunho é de primeira mão. Não é isso? Versículo 32. E testifica o que tem visto e ouvido. Porque de onde que ele veio? Isso aqui é muito interessante, irmãos. No mundo que já, nessa época e posteriormente começou a surgir muitos falsos cristos, e muitas pessoas prerrogando para si o direito de ser o Salvador, aquele que deve ser seguido, essa informação aqui é muito importante, porque surgiu muitos movimentos no mundo que perpetuam até hoje. Por exemplo, os seguidores de Buda, de Maomé. E qual é a importância dessa revelação que João Batista nos apresenta aqui nesse Evangelho? Da onde que o Senhor Jesus Cristo veio? O único que veio dos céus. Qualquer um que possa vir com um esquema muito bonito, muito lindo, para falar sobre salvação, é terreno. Então, o Senhor Jesus é superior a qualquer um que já apareceu ou qualquer um que vá aparecer ainda. O Senhor Jesus, sim, então somente Ele
deve ser exaltado, adorado, somente Ele deve ser ouvido, somente Ele deve ser seguido. Então, seu testemunho é de primeira mão. Agora, uma informação que a gente tem que explicar aqui quando João fala: ninguém aceita o seu testemunho. Que história é essa, João? Como que ninguém aceita? Ninguém aceita o seu testemunho. Em que aspecto aqui? A humanidade como um todo. Porque o versículo seguinte já deixa bem claro, né? Quem todavia lhe aceita, ou seja, então há pessoas que aceitam. E até esse momento, lembra lá no capítulo 1 que nós já lemos, João Batista direciona 2 dos seus discípulos e eles passam a seguir a quem? Não passam a seguir Jesus? Sim. Então são pessoas que aceitaram o seu testemunho. E na sequência lá do capítulo 1 você vai encontrar Pedro, você vai encontrar Filipe, você vai encontrar Natanael, todos esses que nós já estudamos. Então veja, com isso ele está dizendo, veja que, olha o versículo 33, que interessante. Quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, olha que bênção, certifica que Deus é verdadeiro. É o convite que o Senhor Jesus Cristo faz. Você quer conhecer a Deus? Quer certificar-se de que Deus é verdadeiro? Você precisa crer no Filho. Você precisa crer na sua mensagem. Você precisa crer na sua obra. Por exemplo, André, João, Pedro, Filipe, Natanael, no capítulo 1, deixa bem claro isso. Eles passaram a seguir Jesus Cristo. Eles deixaram a sua vida para encontrar vida em Cristo Jesus. Esses que passaram a seguir Cristo Jesus certificaram de que Deus é verdadeiro, porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele vem revelar o amor de Deus. Então João apresenta aqui os motivos porque o Senhor Jesus, Ele é a verdadeira testemunha. Ele veio do céu, seu testemunho de primeira mão. Somente o que Jesus fala pode ser verdade sobre Deus, porque Ele veio dos céus, e essa informação também era impactante para os judeus, porque deixa bem claro para eles que está fazendo Ele como Deus, Ele sendo o próprio Deus. Versículo 34 e 35, outro motivo, porque o Senhor Jesus então é superior. Ele então veio dos céus, Ele tem um testemunho de primeira mão, em versículo 34 e 35. Pois foi enviado de Deus, fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por que Ele é a verdadeira testemunha? O versículo 34 deixa bem claro: o Pai o autorizou, o Pai o enviou, então Ele é a única testemunha verdadeira. Ele é o único que deve ser ouvido, Ele é o único que deve ser seguido, Ele é o único que tem a autorização do Pai, porque Ele veio dos céus. Por exemplo, os profetas que no Velho Testamento foram usados, eles também não tinham o Espírito Santo, não é? Eles não foi concedido. Agora Jesus é totalmente diferente. Diz o texto aqui que não foi dado a Ele o Espírito por medida. O que isso significa? Os profetas, eles recebiam revelação parcial, eles não sabiam de tudo que iria acontecer. Agora tem um versículo aqui, João 13:3, colabora com o que eu vou dizer agora. Já o Senhor Jesus não, Ele sabia de tudo que iria acontecer, todo o significado de tudo que envolvia a sua vinda, e para que Ele veio, tudo que iria acontecer. Capítulo 13 de João, versículo 3. Pode ler, quem achou? Sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos, e que Ele virá de Deus e voltará para Deus. Sabendo que o Pai tudo confiará às suas mãos. Então, a Cristo Jesus era pleno do Espírito. Tudo que Ele fazia, Ele sabia muito bem tudo o que significava. Então, os profetas, diferentemente, eles recebiam a revelação parcial, embora tinham o Espírito. Ou seja, não há nos relatos bíblicos ninguém na história da humanidade que agiu e atuou na plenitude do Espírito como o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é, e somente Ele é, a testemunha verdadeira. Versículo 36 para terminar, alguém lê? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas
única testemunha verdadeira. Ele veio do céu, é testemunho de primeira mão. E aqui também nós vimos, ele tem a autorização do Pai. E por fim, ele é aquele que nos livra. E somente ele pode nos livrar da ira vindoura, né? Somente aqueles que creem nele, né? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem toda vez se manter rebelde contra o Filho não verá a vida. Então, por isso, ele é o único que deve ser ouvido, o único que deve ser adorado. O destino dos homens está traçado e dependerá tão somente de como o homem vai reagir a esse envio, a esse rasgo de amor. Um sim para Jesus mudará toda a história da humanidade. Então, com isso exposto, fica claro porque que aquilo que incomodou os discípulos de João não incomodou João. Por quê? Ele sabia muito bem quem era Jesus. E ele sabia muito bem a quem ele estava servindo. Ele sabia muito bem quem o enviou. E na medida que nós também crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, sabemos muito bem a quem e para quem estamos servindo, a quem estamos adorando, não vamos nos incomodar com nenhum tipo de serviço que é nos dado pelos próprios Senhor. Muito menos vou me incomodar por algum dom, algum serviço que o Senhor deu a outro dentro desse corpo, de forma nenhuma. Agora, se eu não conheço bem, se eu não continuo crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, facilmente aquilo que as pessoas vão pensar em você, até mesmo elogios, podem te derrubar. Agora, na medida que eu conheço melhor o meu Senhor Jesus Cristo, isso não vai mudar esta realidade. Então, simples, sim para Jesus, sim no sentido de toda essa plenitude, não apenas para a salvação, mas para esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, vai determinar com certeza como eu vou agir em todas essas demandas que nos esperam nesta vida. Tá bom? Na semana que vem, na Alvorada, vamos continuar aí, vamos ver no capítulo 4, como então o Senhor Jesus foi recebido fora dessa esfera de Israel, como ele foi recebido pelos samaritanos. E lá vamos ter uma surpresa, e com os samaritanos vamos ter uma surpresa muito, muito interessante. Como é importante a palavra de Deus ser proclamada de forma límpida, sem alteração. Os samaritanos, diante de Jesus, nós vamos ver que eles tiveram condições bem melhores de reconhecer Jesus, mais do que os judeus de Jerusalém, que já tinham um ensino totalmente deturpado da palavra de Deus. E os samaritanos, vamos ver o Senhor declarando, veja como é que está pronto para a colheita aqui. Alguém estava fazendo um bom trabalho aqui. Vamos ver como é importante ter um bom alimento da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.